retoma hoje a análise sobre a proibição do uso da linguagem neutra nas escolas de uma cidade do interior de São Paulo. E aí, polêmica, né, Theo? Polêmica, e parece que a gente já falou desse assunto, mas é porque a gente já falou desse assunto em junho, só que duas entidades, elas acionaram o Supremo Tribunal Federal no começo do ano com várias ações. São cerca de, se eu não me engano, são 18 ações que foram apresentadas, processos que foram apresentados, que estão com 8 ministros diferentes no Supremo Tribunal Federal questionando proibição em municípios, em estados, por meio de leis estaduais e de leis municipais que proíbem a utilização nas escolas públicas e privadas da linguagem neutra, aquela em que não há uma referência nem no feminino nem no masculino, como o próprio nome já diz. Então, tanto a Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homo-Trans-Afetivas apresentaram esses 18 processos no Supremo Tribunal Federal, questionando o que eles chamam de uma censura. Eles falam o seguinte, que essas leis violam direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de ensino ao proibir o uso da linguagem neutra. Em linhas gerais, dizem que a proibição acarreta censura a professores que ficam impedidos de lecionar sobre esse tema e também atinge a dignidade de pessoas não binárias ao proibi-las de utilizarem a linguagem que elas se sintam mais confortáveis. Então, são 18 processos questionando leis de estados e de municípios, diversos estados e municípios. Em junho, o Supremo manteve uma lei do Amazonas que proibia a utilização da linguagem neutra. Fato é que os ministros do STF não entraram no mérito. Eles não discutiram se é importante ou se não é importante, se é bom ou se é ruim, se é prejudicial ou se não é, se viola ou se não viola. Eles não entraram no mérito da linguagem neutra em si. O que eles afirmam é que a orientação para que se tenha sobre o currículo escolar nas escolas públicas e privadas de todo o país, em estados e municípios, não é uma atribuição local, dos governos locais, mas do governo federal, que deve passar essa orientação. Ou seja, cabe ao Ministério da Educação essas diretrizes e não aos estados e municípios criarem leis dizendo, determinando, ditando sobre isso. Então, o Supremo não entra no mérito, mas mantém essas leis como elas estão. Isso, obviamente, vai continuar acontecendo julgamentos como esse, porque o Supremo Tribunal Federal foi questionado em 18 frentes, com 8 ministros diferentes. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver outros casos como esse sendo analisados. Então, o Supremo diz que cabe ao MEC a condução da Política Nacional de Educação e a elaboração do currículo escolar, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, tanto dos governos estaduais, tanto das prefeituras, nos estados e nos municípios. Portanto, Theo, vai ser importante observar não só o debate no judiciário, mas também o impacto disso no legislativo e em executivos aí estaduais e municipais, como você coloca, o quanto que esse debate jurídico também permeia as discussões políticas. Exatamente, porque o que o Supremo deixa muito claro é que ao tratar sobre a base curricular não pode ser feito pelos estados e pelos municípios, porque a Constituição Federal diz que essa é uma atribuição do governo federal, da União, por meio do Ministério da Educação. Então, nessa decisão, o Supremo deixa muito claro o seguinte, que a elaboração dos currículos das escolas públicas e privadas devem seguir as orientações do governo federal. Então, o Supremo, no caso, por exemplo, do Amazonas, ele manteve suspensa a lei que proibia a linguagem neutra no currículo escolar. Então, é muito importante deixar muito claro que não se trata de o Supremo analisando o mérito, porque o Supremo nem discutiu se é importante ou se não é, ou se é bom ou se não é, ou se viola ou não viola os direitos, a dignidade. O Supremo não trata sobre a linguagem neutra especificamente. O que trata não cabe a um estado ou a um município determinar o que pode e o que não pode ser ensinado nas escolas. Isso é uma atribuição da União.
É uma atribuição do governo federal por meio do Ministério da Educação. E, obviamente, isso tem um impacto, sim, como você mencionou, na elaboração das leis, porque se novas leis surgirem sobre esse assunto, elas serão questionadas e, na mesma toada do que o Supremo tem decidido, vão continuar recebendo as mesmas decisões que a gente acompanhou, por exemplo, no caso do Amazonas. Então, essa de Votorantim, no interior de São Paulo, deve ter o mesmo fim. Deve ter a mesma conclusão por parte dos ministros do Supremo. Qual a conclusão? Cabe ao governo federal, não à prefeitura, não às câmaras municipais, nem aos governos estaduais tomar essa decisão sobre o que vai para a base curricular. Obrigada. Théo Cury trazendo um pouco da expectativa do dia para você.